Ei, você continua errando permutação com repetição? Bem, eu vou ver se eu consigo te ensinar hoje a aprender. Olá a todos, vamos lá para mais uma aula do nosso método Pi, né? Hoje é o nosso capítulo 7, permutação com repetição, tá? Eu sei, eu fiquei muito tempo sem gravar o nosso método Pi, mas agora voltamos firmes e fortes, né? Para continuar essa série, né? Agora que eu tenho mais tempo para fazer as apostilas para vocês, né? Então, né? Agora sim eu consigo fazer um material de ainda mais qualidade para vocês, tá? Então, a gente já passou da parte mais básica, que foi os fatoriais, né? As permutações, o princípio fundamental da contagem, né? A gente viu o mais básico do básico da combinatória, né? E agora sim a gente vai avançar para uma parte mais olímpica, tá? Então, sem enrolação, vamos começar a aula, né? Permutação com repetição, né? Quando existem N elementos iguais, trocar um pelo outro não cria uma nova organização. E esse é o princípio da permutação com repetição, tá? Quando eu trocar um pelo outro, não vai criar uma nova organização, tá? Quando eu troco, né, ele não gera uma nova palavra, que é basicamente o que a permutação busca, criar novas combinações, tá? No final desse capítulo, né, o objetivo dessa aula hoje para vocês é entender por que a permutação simples nem sempre vai funcionar e descobrir naturalmente a fórmula da permutação com repetição, né? A gente vai resolver alguns problemas usando anagramas, né, e evitar alguns erros comuns em algumas questões da UBMAP, né? Evitar erros é o principal. Quando a permutação simples nem sempre funciona. Até agora aprendemos que todos os elementos são diferentes, mas basta utilizar a permutação simples. Por exemplo, considere a palavra bola. Como todas as letras são diferentes, basta calcular 4 fatorial, que é igual a 24, né? Logo, existem 24 anagramas diferentes, né? Só que a questão isso é fácil demais para funcionar com qualquer palavra, né? Então, será que isso sempre vai funcionar? Isso vai funcionar em toda e qualquer questão, né? E é isso que a gente vai ver hoje, né? Agora observe a palavra casa. Quando a gente utiliza 4 fatorial, a gente está dizendo que existem 24 anagramas, mas isso, será que é verdade, né? A gente vai investigar isso, né? Pensando pi. Vamos escrever a palavra casa, né? Vamos lá, escrever a palavra casa, né? Tá aqui. E ele quer que eu troque os dois As de posição, né? Por exemplo, eu vou chamar esse A aqui de A1 e esse A aqui de A2, tá? A1, A2, né? Nada demais. Só que a gente está numa permutação, né? Então vamos lá, vamos fazer uma permutação normal, né? Vamos uma combinação qualquer aqui. Casa. Casa de novo. Ué, mas você não mudou nada. Claro que eu mudei. Mudei o A1 pro A2, né? Mudei isso. Mas isso não gera uma nova palavra. Exatamente. Esse é o ponto. Isso não gera uma nova palavra. E é exatamente isso que a permutação com repetição busca não criar, né? Porque quando eu tenho essas duas letras aqui, são iguais. Então, se eu fizer uma permutação de 24, vai ficar a mesma coisa, entende? É justamente isso que a permutação com repetição não quer, né? Porque o resultado vai continuar sendo exatamente a mesma palavra. Então, como é que eu faço para isso não acontecer? Como é que eu faço para criar uma nova palavra sem utilizar essas palavras que eu não quero? Bem, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, né? Porque uma vez que a permutação simples ela conta algumas organizações mais de uma vez, né? Quando existem N elementos iguais, trocar um pelo outro não gera uma nova organização, como a gente viu no começo, né? Por isso que a gente vai corrigir essa contagem agora. Perdão. A palavra casa possui 4 letras, né? Se todas fossem diferentes, aí sim a gente teria 4 fatorial, que é igual a 24. Entretanto, eu tenho 2 As, né, que são iguais, né? 2 As. E cada organização, ela só foi contada 2 vezes. Então, para eliminar essa repetição desses 2 As, a gente vai dividir por 2 fatorial, né? Então, o meu 4 fatorial, né? Normalmente 4 fatorial sobre 2 fatorial. Só isso. É só isso, né? Por que 2 fatorial, né? Por que esse 2 fatorial? Né? Por que do 2 fatorial? Porque
eu tenho uma palavra, ou seja, um elemento que é igual 2 vezes. Por exemplo, se o A repetisse, né? Um exemplo hipotético, né? Se o A repetisse 4 vezes, né? Ou seja, tipo, K, né? né? Se o A repetisse 4 vezes, seria 3 fatorial, certo? Seria 3 fatorial, entende? E é exatamente isso, né, que buscamos fazer na permutação com repetição, tá? Por que 3 fatorial? Porque eu tenho 3 elementos, tá? Eu tenho 3 elementos, quer dizer, perdão, 3 elementos não. Eu tenho um elemento que se repete 3 vezes, tá? Ou seja, isso aqui é porque eu tenho A e A. Isso aqui é porque eu tenho A e A, tá? É basicamente isso, né? O porquê que você vai usar nas suas questões, tá? Aí, para eliminar essa repetição, né, a gente vai dividir por 2 fatorial. Ah, sim, claro. Esqueci de informar para vocês como é que funciona. Eu acho que vocês já devem ter visto meu vídeo sobre fatoriais, né? Então vocês devem saber mais ou menos as propriedades dos fatorial, né? Mas quando eu divido, é mais ou menos assim que acontece, tá? Eu vou dividir 4 fatorial, né? Eu vou deixar um card aqui em cima, vai estar em alguma parte daqui, né? Para vocês assistirem, né? E vocês assistem quem não assistiu, para vocês entenderem o que eu tô falando aqui, porque necessita mesmo vocês assistirem esse conteúdo dos fatoriais, tá? Ou seja, eu tenho o 4 fatorial, né? Como a gente sabe, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Nada demais, né? Nada demais. E o 2 fatorial é a mesma coisa, né? 2 vezes 1, só isso. E a gente sabe que na multiplicação a gente tem uma propriedade, né? Que quando eu estou multiplicando elementos em uma fração, eu posso fazer, né? Eu posso anular eles. Tá? Ou seja, esse 1 eu posso tirar com esse 1, esse 2 eu posso tirar com esse 2. E aí isso aqui, a minha conta vai dar somente um 4 vezes 3. Tá? Basicamente é... Opa, 43. 4 vezes 3, né? Que vai implicar em 12. Tá? É só isso, gente. Só isso. Tá? E, claro, na OBMap não vai ser exatamente desse jeito, mas com certeza vai ser um pouco mais difícil. Mas é basicamente isso que a OBMap pede. Lógica, né? Lógica de interpretação. Tá? Ou seja, percebe que a fórmula ela surgiu naturalmente, né? Então vamos lá, por exemplo, na palavra ai meu Deus, na palavra arara, né? A gente tem 5 letras, né? 5 fatorial. Vamos calcular aqui com vocês que eu quero demonstrar para vocês, né? Não é difícil, pessoal, mas é muito importante porque isso vocês têm que anotar porque eu demorei para entender isso, tá? Então não fiquem com medo de vocês ainda não estarem entendendo nada, tá? É normal, é normal. No começo, assim, foi comigo também, tá? Ou seja, palavra arara, 5 letras, né? E percebe aqui, eu tenho um A1, um A2 e um A3. Eu tenho um R1 e um R2, tá? Aí percebe que se eu trocar esse A com esse A, não vai dar em nada, né? Vai dar na mesma. Então, como eu já mostrei pra vocês, né? Perdão. Como eu já mostrei pra vocês, quando a gente tem n elementos iguais, a gente vai colocar o n fatorial, né, sobre o meu 5 fatorial, né? 5 fatorial tanto faz, pode ser um n, né, n fatorial, n números fatoriais, né? Então, eu tenho 5 letras, né? E 3 letras A. 3 letras A. Como a gente viu, 3 elementos iguais sobre, né? Então, 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque eu tenho 3 elementos A, tá? Como a gente viu naquele exemplo lá da casa com 3 As, tá? Ou seja, A, tá? Aí, pronto. Eu tenho mais de um elemento repetido. O que eu faço agora? Agora eu vou multiplicar, tá? Eu vou colocar até um xzinho aqui para vocês não confundirem. Eu vou multiplicar com outro elemento igual. Exatamente. Eu ia falar que podia ter outras coisas, mas isso é para uma próxima aula, tá? Se você tá assistindo até aqui e ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, se inscreve logo, cara.
porque significa que o YouTube vai recomendar mais os meus vídeos. Então aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, pode ser qualquer coisa. É só mesmo para engajar mais o vídeo e ajudar o canal a crescer cada vez mais, para eu continuar trazendo esses conteúdos para você. Peraí que eu vou apagar aqui que ficou meio feio. Tá? Então, 3 fatorial e eu vou multiplicar agora pelo meu 2 fatorial. Por que meu 2 fatorial? Por que 2 fatorial? Porque é um R e outro R iguais. Entendem? E é basicamente isso, né? A gente transforma 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? E aí, o 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1, tá? Não precisa de parêntese, é tudo a mesma coisa, então não se preocupem, tá? Não vou cortar esse 2 ainda, porque eu quero ensinar uma forma de vocês resolverem essas permutações bem mais rápido, tá? Senão vocês resolverem bem mais rápido. Vamos começar pelo maior número, né? Que é o 3 fatorial. Então a gente vai cortar todos os números de 3 fatorial, né? Cortei e aí vai me sobrar o quê? Vai me sobrar só 5 vezes 4, né? 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1, né? E isso aqui, né? Esse 1 a gente pode só tirar ele, né? Para isso aqui implicar em 5 vezes 4 vezes 2. E a gente sabe de uma coisa. Como isso aqui está multiplicando, eu posso simplificar esses termos. Então, eu posso só fazer isso aqui, né? Eu posso cortar esse 2 para simplificar com esse 4 para aqui ficar 2. Né? Ou seja, ficar 5 vezes 2, que é igual a 10, tá? Certo? Não é tão difícil, tá, pessoal? Isso aqui só demora um pouco para você pegar o jeito e ir aprendendo um pouco mais a manha, né? Aí, como a gente tem repetições, a gente vai dividir, né, pelo 3 fatorial, 2 fatorial, né, que vai resultar em 10, né? Ou seja, a nossa fórmula geral, né, a gente vai colocar aqui, né? O meu n fatorial, o número de elementos, tá? Sobre o número de elementos repetidos, tá? O número de elementos que se repetem, né? Vezes... Perdão, nas fórmulas que vocês vão ver, geralmente vai estar representado por K fatorial, tá? Porque é constante, né? K vem de constante. Então, K fatorial vezes o K fatorial, né? Vezes o K fatorial 2, o K fatorial 1, né? Isso se tiver um K fatorial 2, então, é só, né? É só se tiver, né? Por isso que ela é um pouco mais difícil das pessoas compreenderem. Mas tá aí, né? O meu P vai ser o N fatorial, né? Sobre o A fatorial ou K fatorial. Vezes B fatorial. Tanto faz, né? Vai dar na mesma coisa. Aliás, uma coisa que eu acho importante mostrar para vocês vai ser o meu P de 2, escolhe 1. Isso aqui é nada mais que a permutação de 2 para 1, tá? Tipo, de 2 eu vou escolher 1. Isso aqui lê assim, ó, né? P de 2 escolhe 1, tá? Isso aqui é só porque pode cair na OBMap e você vai ter que... Pode ser que no caso você queira escrever, né? Mas é só para deixar um pouco mais bonito, né? Mas geralmente você vai querer escrever assim, tá? P de 2 escolhe 1. O que é P de 2 escolhe 1? É 2 fatorial, tá? Basicamente é 2 fatorial, certo? Isso aqui você geralmente não vai ver em permutação, você vai ver geralmente mais em combinação, tá? Quase não tem isso em permutação. É só se o cara realmente tiver muita vontade de escrever P, né? E mais importante do que a gente decorar uma fórmula é a gente entender de onde vem, né? Porque ela corrige só as contagens repetidas provocadas por elementos iguais, tá? Então, sempre que eu tiver elementos repetidos, a gente vai dividir esse fatorial pela quantidade de repetições de cada elemento, tá? Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui para vocês, né? E, né, para mostrar para vocês aqui, né? Quantos anagramas possui a palavra banana? Bem, a gente tem 6 letras, então 6 fatorial, tá?
6 letras, 6 fatorial, nada demais. Eu tenho quantas letras repetidas do A? Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 letras repetidas, tá? Então, essas 3 letras A, eu vou colocá-las como 3 fatorial. E eu tenho mais alguma letra repetida? Tenho. Eu tenho um N, né? Eu tenho 2 N's repetidos aqui. Então, vezes 2 fatorial, tá? Esse B, ele não influencia. Ele tá normal, ele tá na dele, né? Então, né? Vamos reescrever. Perdão. Meu Deus, perdão, gente. Eu tô com uma crise de tosse horrível, né? Mas mesmo assim eu tô aqui para gravar vídeo para vocês, né? Eu quero crescer esse canal, quero tornar essa comunidade grande, né? Então, vamos lá. Né? Esse 6 fatorial eu posso escrever ele como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? E por aí vai. Certo? E ele tá sobre o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Lembra daquela técnica que eu ensinei para vocês, né? Esse 3 aqui eu posso só cortar direto, né? Porque ele é o maior, né? Isso garante um tempo a mais para vocês. Ou seja, a minha conta, vou colocar para cá. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Aqui, se você quisesse ir direto, né? Se quisesse fazer isso aqui, né? Mas pode ser que tenha alguém que não entenda, né? Mas eu só fiz isso para mostrar para vocês que pode, né? Pode seguir esse caminho mais fácil, que eu havia demonstrado para vocês antes, né? E 6 vezes 5, né? Como a gente sabe, é igual a 30, né? E 30 vezes 4 é igual a 120, né? E isso aqui vai dar 120 sobre 2. 120 sobre 2 é igual a 60, tá? Ou seja, 60 é igual a permutações de banana, tá? Permutações. 60 permutações diferentes, né? Aqui tá, aqui tá a nossa continha, né? E vamos lá. Segundo exemplo, quantos anagramas possui a palavra matemática? Considere A como A, tá? Ou seja, vamos lá. Eu tenho quantas letras A repetidas? Eu tenho 1, 2, 3, né? Eu tenho 3 letras A repetidas. Quantas outras letras eu tenho repetida? Eu tenho 2 M's, né? Eu tenho 2 M's repetidos. Quantos T's repetidos eu tenho? Eu tenho um T, 2 T's, né? E vai me sobrar o quê? Vai me sobrar um E, um I e um C, né? Esses E, I e C não se repetem, né? A palavra matemática, ela tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, né? Então, eu tenho o meu 10 fatorial, que é um número bem grande, aliás, né? E eu vou colocar ele vezes o meu 3 fatorial, vezes o meu 2 fatorial. Eita. Vezes meu 2 fatorial. Vezes o meu 2 fatorial, né? Vezes 2 fatorial, tá? Por que eu escrevi o 2 fatorial 2 vezes? Porque eu tenho o quê? Eu tenho um elemento que se repete 3 vezes, que é o meu A, tá? Eu tenho outro elemento que se repete 2 vezes, que é o meu M, e outro elemento que se repete 2 vezes, que é o meu T, tá? Não importa se o número fatorial é igual, tá? E se isso aqui é igual, não importa, tá? Vocês vão... vai dar um resultado, né? Não precisa ser necessariamente distinto. Por isso que eu usei o exemplo dos K's, né? Porque o K pode ser igual ou diferente, tá? O meu K pode ser tanto o 2, como o outro K pode ser 3, entende? Tá aí, né? Então, a gente vai fazer aqui, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, né? E por aí vai, até 3 fatorial, né? E tudo isso sobre... Lembrando, quem não assistiu a aula de fatoriais, vai assistir agora, por favor. Você não vai entender esse conteúdo se você não entender o fatoriais, tá? Então, tá aí, né? 3 fatorial, né? E eu tenho um 3 fatorial aqui, vezes um 2 fatorial, vezes um 2 fatorial. Lembrando, eu posso cortar esse 3 fatorial, porque eles são elementos iguais, né? E isso aqui vai me sobrar, né? 10 vezes 9 vezes 8
Peraí, vou apagar isso aqui para não ficar muito perto. Eu vou ter um 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Opa! Vezes 5 vezes 4, tá? Isso sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, tá? 2 vezes 2 é quanto? É 4, né? Então, a gente tem um 4 aqui. Esse 4 a gente pode cortar, né? E vai dar essa conta que eu não vou fazer, porque senão perderia muito tempo aqui, né? Obviamente que a OBMap nunca vai pedir uma questão dessas, né? Opa. Né? Principalmente por ser uma questão grande demais, né? E uma questão, né, que não seria tão necessária, né? Os erros mais comuns, né, que acontecem é você não dividir os fatoriais e dividir só pelo número de repetições, né? Então, por exemplo, uma pessoa vai lá, aí pega 5 fatorial. Eu tenho uma palavra casa, né? E aí eu tenho 2 letras repetidas. O que ele disse mesmo? Divide pelo número de letras repetidas, né? Então eu vou dividir por 2 aqui, né? Dividir por 2. Aí vai dar 5 vezes 3 vezes 2 vezes... 5 vezes 4, né? Ai, meu Deus, eu tô tentando ser ruim, né? Isso eu consigo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Aí ele falava, então eu posso fazer isso aqui por 2, né? Aí vai dar 2, beleza, né? 2, aí divide por 2, né? Então eu posso cortar aqui, corta aqui. E aí vai dar 5 vezes 4 vezes 3, né? Então vai dar 20 vezes 3, que é igual a 60. Uou! E essa pessoa acertou. Sim, ela incrivelmente acertou. Porque o 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, né? Então, pra quem tava achando que essa pessoa ia errar, não, ela acertou. Mas isso só funciona para 2 fatorial. Porque se fosse com 3, né? Ela já estaria um pouco mais desesperada nesse momento, porque ela sim teria errado a questão, né? Porque ela se esqueceu que não é só o 3, é 3 fatorial, tá? É 3... Fala, meu Deus. É o 3 fatorial, tá? Então vocês não podem se esquecer, é um 3 fatorial, beleza? Você tem que colocar o fatorial no número que você está dividindo, né? É por causa do que a gente falou no começo, tá? E outro erro é contar as letras diferentes como iguais, né? Às vezes vê um acento, né? E isso, a questão dos acentos, a própria questão vai especificar, né? E se a questão não quiser especificar, ela nem vai fazer isso, tá? Então nem se preocupe, né? Antes da gente resolver qualquer questão de anagramas, a gente tem que fazer uma pergunta. Tem alguma letra repetida, né? Porque se a resposta for sim, né? A gente tem que se lembrar de corrigir a ordem dividindo pelos fatoriais dessas repetições, tá? E aí vamos pro nosso exercício que, bem, eu já deixei as respostas no começo lá para vocês, né? Então, quem quiser resolver, né? Pode estar resolvendo aí. Eu não recomendo vocês olharem a resposta atrás, né, as respostas que eu falei no começo do vídeo, porque é bom que vocês aprendam, tá? Então, só, né, para vocês colocarem nos comentários, né, quem acertar essa daqui, né, eu vou dar um parabéns e um coraçãozinho, tá? Anagrama da palavra abacate. Abacate. Então, quem fizer o fatorial da palavra... fatorial não. Quem fizer a permutação da palavra abacate, eu faço questão de mandar um coração e mandar um parabéns, tá? Nem uma balinha eu vou dar, mas pode ter certeza que eu vou responder seu comentário, tá? Uma senha será formada utilizando todas as letras da palavra estatística, tá? Considere I com acento igual a I, tá? Quantas senhas diferentes podem ser formadas? Então, mais um desafio aí para vocês estarem fazendo e me mandarem nos comentários, tá? Aliás, eu tô pretendendo criar uma conta no Instagram, tá?
para quem quiser me acompanhar por lá, porque eu vou postar algumas coisas que eu não vou postar no YouTube. Então, quem quiser me acompanhar por lá, eu vou estar postando alguns vídeos novos, diferentes, né? Então, quem quiser, né, pode estar me seguindo lá. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Para quem quiser me seguir no Instagram. Então, né, o nosso resumo final do nosso capítulo, né? A permutação simples só funciona quando todos os elementos são diferentes, tá? Se diferem entre si, tá? Elementos iguais só fazem com que algumas organizações sejam contadas mais de uma vez, tá? E a gente corrigiu isso dividindo pelos fatoriais das repetições, né? E a fórmula é uma consequência dessa ideia, ou seja, não é para vocês decorarem, é para vocês entenderem a ideia por trás, tá? Então, né? Terminamos mais uma aula do nosso método Pi, né? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, né? Pegamos simplesmente 37 inscritos na data que eu tô gravando esse vídeo. Então, né, eu pretendia fazer um especial de 20 inscritos, mas parece que teve que ser um especial de 30, né? Então, muito obrigado a todos os 37 inscritos, né, até agora. Fé em Deus que vai ser cada vez mais, né? E eu pretendo fazer um especial de 100 inscritos bem diferente para vocês, tá? Então, me acompanhem lá no Instagram, tá? Eu vou estar postando algumas coisas lá que eu não vou estar postando no YouTube, como eu falei. E, bem, basicamente isso, a nossa aula de hoje, né? Espero que tenham gostado, né? Que tenham gostado da didática, principalmente, né? Eu tô sempre buscando trazer conteúdos melhores para vocês, eu tô sempre buscando melhorar a qualidade dos vídeos, né? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.